Você ouve a partir de agora Junior Cast, o podcast da JCI Chapecó. Olá, pessoal! Nós estamos aqui gravando o nosso episódio do Junior Cast, o podcast da JCI. Estou aqui com dois convidados especialíssimos para falar sobre saúde, sobre performance e sobre saúde mental. Eu sou nutricionista e vou estar aqui conduzindo o podcast de hoje. E eu estou aqui com a Amanda e o Cauê e eu gostaria muito que eles se apresentassem para vocês. Oi, Luísa, muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Amanda Medina, eu sou psicanalista clínica, também sou instrutora de Enneagrama, né? Hoje eu sou sócia da Despertar Clínica Integrativa. E, assim, estou no momento que acredito que, pessoalmente, profissionalmente, tem muito a ver com esse tema. Através do JCI também, a gente tem a oportunidade de observar outros enfoques, ter outros entendimentos, né, com as coisas que a gente vive lá dentro. E acredito que a psicanálise, ela traz um equilíbrio muito grande para que a gente entenda o que genuinamente é alta performance de uma forma individualizada e não captando uma ideia comercial ou uma ideia do que é alta performance para o outro, sabe? Então, contribui muito para trazer esse equilíbrio de fato, para trazer algo que seja sustentável a longo prazo, que satisfaça e faça sentido para cada indivíduo. Com certeza. E você, Cauê? Então, me chamo Cauê, sou educador físico e professor de dança. Atualmente eu sou gerente da unidade da Academia Pratica em Chapecó. Tenho um estúdio de pilates junto com a minha esposa fisioterapeuta, né? Mais uma da área de saúde. Equipe multi toda. Exato, vamos colocar todo mundo aqui, fica uma equipe multidisciplinar legal. Trabalho com dança há mais de 11 anos, já atuando como professor, educador físico, formado há 8 anos já, tenho várias especializações, desde grupos especiais, então trabalho com doenças crônicas, doenças osteoarticulares. Na parte da dança, sou especialista em dança de salão e trabalho muito com a questão de saúde mental e a dança. Principalmente para pessoas que precisam dar uma aliviada da sua vida social, do seu trabalho e vão para a dança. Que bacana. Eu também já participei, né? Já fiz dança, já fui dançarina em um momento da minha vida e foi um momento muito bom. Mas falando um pouco da Luísa profissional, né? Eu sou nutricionista, me formei aqui no Chapecó mesmo. Hoje eu faço pós-graduação em obesidade e cirurgia bariátrica. Eu atendo pacientes Unimed, então minha atuação no dia a dia é consultório mesmo, mas eu faço palestras, faço grupo de obesidade, grupo de tabagismo, então essa parte mais preventiva da alimentação, da saúde, eu também atuo. E eu queria, assim, que a gente discutisse aqui enquanto, né, cada um aqui na sua área e quando a gente pensa em conceito de saúde, a gente pensa num conceito às vezes meio utópico, né? Se a gente vai estudar o conceito pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, a gente pensa naquela coisa assim de conceito social, conceito psicoterápico, né? Ou seja, saúde mental, saúde nutricional, saúde social, saúde física, né? E um conceito quase que utópico, né? Queria que vocês falassem assim, um pouquinho sobre esse conceito de saúde para vocês, assim. Vamos começar. Você ou eu, Cauê? Primeiras damas. Ok. Me chama muita atenção, Luísa, quando você traz esses conceitos que a gente, né, se debruça na graduação. Esqueci de falar, gente, mas eu tô concluindo mestrado aí, né, em psicologia, na Espanha também. Então, tem um currículo aí de pós e tudo mais. Mas o que acontece? Eu tenho a sensação que muitas vezes é algo acadêmico. No dia a dia, quando nós estamos ali na terapia, né, o que a gente percebe? Que a questão da saúde, ela tem uma fluidez e a cada época da vida, ela tem uma característica mais predominante. Né? Não dá pra gente dividir, por exemplo, saúde física não tem relação com a saúde emocional, que não tem relação com a saúde alimentar, que não tem relação com a saúde social, por exemplo. Porque na realidade é como se fossem várias engrenagens. Então uma vai fazer a outra funcionar melhor ou adoecer, né? A gente fala de níveis saudáveis e não saudáveis, por exemplo. E o que a gente percebe muito dentro da clínica é o seguinte: vamos imaginar, né? Estamos ali com um paciente em adoecimento emocional, com uma série de questões. Aí ele começa a se exercitar, né? Ele vem para terapia, ele começa a compreender uma série de questões e adoecimentos e tudo mais. E aí ele começa a se exercitar.
E ele começa gradativamente a se sentir melhor. Ou então, Luiz, ele começa a cuidar um pouco mais da sua alimentação. E aí nós temos uma série de bons hábitos que vão vetorialmente conectando, vai ficando mais simples para ele de fato conquistar uma vida mais saudável. Que vai de encontro com o objetivo dele, do indivíduo. Exato. Saindo também dessas ideias prontas, entende? Por exemplo, ser saudável é ter esse padrão corporal, ser saudável até financeiramente também. Né? Ter essa condição financeira, ter esse tipo de relacionamento nessa faixa etária, não, com 30 anos eu tenho que estar casado com 2 filhos, cavalo, cachorro, papagaio, gato, periquito. Mas por quê? De onde vem? Será que isso faz sentido na vida daquele indivíduo? Vem né? bastante numa imposição da mídia, né? Exato. Então, assim, quando a gente fala em saúde, muitos falam, você tem que acordar às 5 horas da manhã, você tem que tomar um banho gelado, você tem que praticar atividade física pelo menos 2 vezes no dia, começar com toda uma alimentação regrada, mas e acordar às 5:30 da manhã, 5 horas da manhã? Todo mundo consegue? Qual a quantidade de horário de sono? Que é muito importante para a saúde, né? Então, desde ali vem uma imposição da mídia que acaba atrapalhando o nosso trabalho, né? Nós, profissionais, que temos toda uma questão a ser trabalhada de forma profissional e a mídia vem impondo isso. Então, eu acho que o maior problema é esse. E às vezes aquele indivíduo, ele tem a expectativa de que ele vai ser saudável se ele acordar às 5 horas da manhã, tomar um shot matinal, fazer uma dieta muito maluca. O banho de gelo. Exatamente. Não poder... Meditação, yoga. Exato. Exatamente. Não esquecendo, claro, da terapia, mas assim, eu vejo que existe quase que uma utopia na graduação, e aí a gente pensa no conceito teórico que eu trouxe lá no início, mas também no conceito que o indivíduo tem como ser saudável. Então, ser saudável não é comer açúcar, não é acordar tarde, não é tomar bebida alcoólica em hipótese nenhuma, não sair com os amigos, e aí ele vai cada vez mais restringindo. E aí eu acho que vem aquela coisa do equilíbrio, que a gente falou das engrenagens também, mas no sentido positivo e negativo, né? E pensando que hoje a gente vem de uma geração, acho que mais do que nunca, que busca saúde, que busca melhora do corpo, que busca melhora dos exames, que tá sempre ali. Eu vejo esse movimento nas redes sociais também, né? E aquela coisa da rotina perfeita, que daí a gente volta a falar dessa questão das 5 da manhã. Mas como vocês encaram isso, assim, dessa coisa da busca pela alta performance? Será uma forma saudável a nível saúde mental? Como é que eu posso conciliar, ou que estratégias que eu posso adotar para que eu consiga pôr em prática o que eu gostaria? Claro que eu acho que isso é muito individual. Claro. Mas pensando assim de dicas ou orientações que façam sentido para vocês. Isso é muito legal. Assim. Eu tava passando o treinamento para a equipe agora da Pratique, e dentro da graduação a gente pensa em alta performance. E fora da graduação, a gente atua só com atletas? A gente não atua com atletas. Então, a gente tem que entender que a pessoa que vai para a academia ou que vai para as aulas de dança, o que temos mais de empecilho não é qual vai ser o exercício, se vai aguentar subir tal cargo ou fazer tal movimento na dança. Mas o maior empecilho que a gente tem que conseguir corromper e que a gente tem que frisar muito é tu conseguir fazer um link para que ela venha na aula seguinte, e na aula seguinte, e na aula seguinte, que é a questão de recorrência. Então, muitas vezes a performance, sim, ligada a um atleta, mas quando a gente fala uma pessoa comum, é vencer a barreira de fazer ela estar lá no outro dia, ou a cada 2 dias, ou repetir a dieta no dia seguinte, ou as orientações. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, a gente sair dessa questão ligando para alta performance e começar do pouco. Começou do pouco, uma pequena quantidade de atividade física e assim subindo. Porque atividade física, alimentação, toda essa parte, a gente precisa ir aos poucos e assim a gente vai evoluindo. E manter constância. E sabe, Luísa e Cauê, dentro da terapia, para a gente encontrar realmente esse equilíbrio da alta performance, a primeira coisa que vai de encontro com o que você acabou de expor quando nós falamos de expectativa, toda grande expectativa, quase que em regra, também vai ser sucedida por uma grande frustração. Então, esse alinhamento da expectativa, né? Por exemplo, por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa, ela
está progredindo. E ela está, né? Por exemplo, o objetivo não precisa ser 5 vezes na semana. Se ela não faz nada e ela vai 1 vez na semana por 2 meses... Estamos no lucro. Isso é uma grande vitória, né? Talvez ela não vá conseguir, Luísa, se alimentar de forma correta a semana toda. Mas se ela conseguir 4 dias na semana... Tá incrível. Entende o alinhamento de expectativa e realidade? Das refeições do dia. E aí nós vamos observando isso e principalmente tirando essa expectativa imensa, né? Porque o outro vem da comparação também. O outro consegue, eu tenho que conseguir autocobrança, cobrança externa. Então a gente tem que observar muito o meio onde essa pessoa está envolvida, né? E quais são as crenças que ela tem, os traumas, as dificuldades. Às vezes nós estamos diante de um comer compulsivo, por exemplo. Então tem outras questões ali, né? Sim. Até mesmo a questão de atividade física. Exato. A gente fala sempre de quem não faz, mas é quem faz em demasia. Que precisa, já teve lesões e precisa se observar que você tem uma limitação. Então, essa questão do alinhamento da expectativa com a realidade, aí nós começamos a ter uma alta performance saudável. O que é alta performance para você nessa fase da vida que você está? Por exemplo, se nós pegarmos ali uma mulher que acabou de ter um filho, tem um filho com menos de 2 anos. Se ela conseguir ao longo do dia dela ter, que a gente fala, né, pequenas vitórias, em que sentido? Cuidar da sua saúde, seja se alimentando corretamente em uma refeição, seja fazendo uma caminhadinha de 30 minutos com o carrinho do bebê, fazendo, né, vou lá, 1 vez na semana, o bebê vai ficar melhorando a qualidade do sono. Dormindo. Então, cuidar da saúde, seja qual for o movimento que ela conseguir fazer. Se ela conseguir, durante aquele dia a dia dela, cuidar de algo que a nutra, seja o seu trabalho, ou se ela não está trabalhando, seja uma atividade apenas para ela, entende? Porque nesse momento da vida existe muita doação e ausência de recursos quase, recursos emocionais, eu estou falando. Se ela conseguir nutrir os seus relacionamentos, em que sentido? Ter consciência de que ao longo do seu dia ela vai estar fazendo, sei lá, o seu esposo se sentir amado, o seu filho numa conexão genuína, porque não é porque eu estou disponível para aquela criança que eu estou conectada com ela. Às vezes eu estou em casa o dia todo e não houve uma conexão real. E entende que isso são coisas pequenas, possíveis, mas são grandiosas. Porque uma vida de alta performance, ela vem do quê? De uma boa rotina diária, né? E a rotina diária, se me permite me delongar um pouquinho mais, claro. não é apenas fazer a mesma coisa todos os dias. Também é entender a minha trajetória e o que eu preciso fazer para estar cada vez melhorando um pouquinho e comemorando e me sentindo satisfeita com isso. É aquele 1%. Exato, para seguir adiante logo ali na frente. Se parabenizando, se abraçando, se acolhendo. E aí a gente entra, né, em algo que o Cauê estava trazendo, na constância das retomadas. Porque talvez eu não vá conseguir ser constante um ano inteiro. Mas aí, lá no inverno eu dou aquela quebradinha, mas no verão eu vou retomar novamente. E eu consigo comemorar isso, celebrar e encontrar satisfação. E não mais autocobrança do tipo, meu Deus, eu fiquei 2 meses sem ir lá com o Cauê, né? E agora eu sou... Entende o quanto isso é tão pesado? Pesado e até pra retomar, né? Que é uma coisa assim que eu vejo que existem pessoas, e eu não sei nem de onde que se construiu isso, mas de que a nutricionista vai brigar. De que a nutricionista vai tirar o chocolate, né? É a mesma coisa que o educador físico. Entra como um bicho-papão, né? E aí as pessoas se chocam quando eu falo em consulta. O mais importante é você conseguir retomar. E aí eu sempre uso aquela coisa da festinha do aniversário, né? Que todo mundo vai, né? E a nutricionista também vai, inclusive, pessoal. Convidem a Luísa. Isso, inclusive. Mas que você possa ir para esse momento, ou para qualquer outro evento que você tenha, ou para aquele momento que você simplesmente quer comer alguma coisa gostosa, ir e fazer o melhor diante do cenário. E aí, o que eu digo melhor diante do cenário? Lá na festinha, que você possa respeitar a tua saciedade, que você coma devagar, que você coma alimentos que você gosta, que você coma não só porque estão te oferecendo ou porque está à sua frente, mas de maneira consciente. Por exemplo, eu, Luísa, eu amo brigadeiro, mas eu não gosto tanto de bolo. Então eu vou priorizar o brigadeiro quando eu for numa festinha de aniversário. Então que eu consiga sair também desse momento de aniversário me sentindo bem fisicamente e psicologicamente. Por que eu digo psicologicamente? Porque tem gente que vai no festinha de aniversário e pensa, meu Deus, e agora?
foi tudo por água abaixo. Não foi nada por água abaixo, simplesmente retome. É legal que tem pessoas que já vão, eu comi tantos brigadeiros, isso vai me render tanto tempo na esteira, já saio de lá com uma culpa enorme. Aí aquele momento virou uma bola de neve. Exato. Porque era pra ser aquele momento, assim, de prazer, né? E pra que você conseguisse dar sequência à dieta. Porque eu não acredito, gente, que atleta nenhum, nutricionista nenhuma, consiga fazer 100% um plano alimentar ou uma dieta. Porque a gente vive em sociedade. E viver em sociedade é comemorar. Comer, E a né? questão é até qual o peso de buscar o 100%, né? Vale a pena, não vale a pena? Vai muito da pessoa. Então, fisiculturistas deixam de aproveitar várias coisas da sua vida em função da questão hormonal. Até a expectativa de vida diminui, né? Então, realmente, o quanto eu quero me doar para isso? É uma doação minha, eu estou pensando apenas em mim, estou pensando na família, estou pensando na minha esposa, no meu esposo, no meu filho. Não vou aproveitar esses momentos com eles, né? E aí eu pergunto, até quando que isso é alta performance? Exato. Esse conceito de alta performance, percebe que é muito coerente pensar que existe vários tipos de alta performance de acordo com a época da vida que eu estou. Eu dei o exemplo materno porque geralmente é uma queixa muito frequente. Mas eu não estou trabalhando, estou em licença maternidade, ou então eu não estou trabalhando de casa, parece que a pessoa se exclui de ter um bom desempenho, ter uma vida que satisfaz, né? E não, muitas vezes até um universitário, por exemplo. Você chegar ao final do semestre com as coisas organizadas, sem estar extremamente exaustivo, que vai passar com certeza pelo que a gente chama de base de bem-estar, né, Luísa? Que é uma alimentação coerente, que é uma atividade coerente, porque não adianta eu sentar ali, eu atendo vários universitários, né? Então não adianta eu sentar, estudar exaustivamente, sendo que eu não vou conseguir desempenhar, justamente porque minha base de bem-estar está danificada. Sim. Então eu preciso de todos esses polos, e mais ainda, né, da questão relacional também. Entende? Então, a alta performance, por exemplo, para um universitário, vai passar justamente pelo mapeamento. Quais são as atividades que eu tenho que fazer ao longo desse semestre? Será que é saudável eu deixar lá pro final e contar com adrenalina para conseguir fazer tudo? Exato. Ou então eu vou me organizar e vou colocar várias coisas importantes. Eu vou tirar um tempo para ir lá na frutaria, me organizar, fazer meu plano direitinho. Eu vou tirar um tempo para fazer minha atividade física necessária. Eu vou tirar um tempo para essa tarefa que é mais importante, essa que é menos importante. Porque senão nós temos situações de universitários que chegam ao final do semestre e têm um lapso de memória. Simplesmente entram em ambientes que não sabem onde estão, apagam em prova. Né? E aí você tem consequências em virtude de uma cobrança do que se acha que é alta performance. A alta performance não é chegar ao meu limite, seja ele físico, emocional, financeiro, jamais. É saber qual é o meu limite, qual é a minha prioridade, como você falou, quais são os assuntos que são importantes para mim nessa fase da minha vida. Né? Porque talvez quando eu estou ali universitário, a parte de trabalho, enfim, ainda não chegou para mim. Mas quando eu estou trabalhando, talvez a parte relacional ainda tá diferente. Quando eu estou casada, né, Cauê? Exato. Montando a minha família. Isso é uma coisa muito importante. E aí outras... E não tem problema. Eu não preciso abarcar tudo aquilo que me dizem. Sim. Eu tenho que ter essa sabedoria de observar o que é importante para mim nesse momento de vida. Sabe que agora te escutando, eu fiquei pensando o que era auto performance para mim. Não exclui a Luísa nutricionista, exclui a Luísa profissional, mas eu enquanto pessoa e ser humano, né? Eu fiquei pensando que para mim diante das minhas prioridades atuais e daqui profissionais, emocionais, em relação ao meu lar, o que eu estou fazendo para alcançar, né? Então, os meus sonhos, sei lá, eu quero ter uma casa acolhedora. Então, que ações que eu estou fazendo para isso? Não só em relação à decoração, necessariamente, né? Mas em relação a outros âmbitos. Como é que eu me sinto dentro dessa casa? Como é que é o meu momento de estar em casa? Eu fico só no celular ou eu fico realmente aproveitando, né, esse momento? Então, eu acho que pra mim, a auto-performance vai ser isso de dar prioridade para as coisas que realmente importam pro meu momento de vida. E, às vezes, eu não sei vocês, no atendimento de vocês, né, porque a gente troca... eu chamo de pacientes, não sei se vocês chamam assim, né, ou alunos, não sei. Eu fico pensando que às vezes eu tenho que fazer essa escolha pelo meu paciente.
né? Do que ele... diante do problema que ele me deu, da problemática ou do objetivo que ele me trouxe, eu preciso definir com ele. Pera, eu recebo também mães, né? E muitas vezes antes dos 2 anos. E daí eu falo assim... Introdução alimentar, né? E eu falo... Não, e elas vêm pra emagrecimento muitas vezes. E eu falo assim, fulana, veja bem, tu tá num momento de vida que você precisa ser paciente com você. E que eu vou ser, mas que você possa ser também, né? Então, às vezes, nós que somos navegadores do cuidado, né? Nós que somos... tomamos frente, muitas vezes, dessas práticas, desses pilares que são tão importantes para a saúde e para a alta performance, por que não? A gente vai direcionar ações, por exemplo, eu vou falar sobre a importância do consumo de frutas, verduras, legumes, uma alimentação que seja mais limpa, que tenha menos industrializados, que seja organizada, porque se eu não me organizo, não adianta, gente. A alimentação saudável dá trabalho, não tem como ser diferente, né? Mas como é que eu posso tornar isso mais leve? Que alimentos que eu vou priorizar? Como é que eu vou organizar as minhas refeições? Os meus lanches, né? Porque se eu não lanchar, eu vou ter muita fome, daí eu acabo me sabotando, né? Indo para uma coisa mais pronta. Então, e que outras opções prontas que eu tenho para esse momento que eu vou me desorganizar? Porque eu já sei que eu vou me desorganizar. Então, pensando nessas estratégias aqui nutricionais que eu dei, né? De priorizar as frutas, as verduras, os legumes. Na prática de vocês, o que seria, assim, essas dicas ou essas orientações que são importantes diante do momento de vida de cada um? Por exemplo, o Cauê lá, por exemplo, o paciente tem, o aluno tem uma dor, né? Então, vai direcionar de uma forma, acredito eu, né? Me corrija se eu estiver errada. Isso. Mas pensando nisso, assim, porque o geralzão da nutrição é isso, assim, fruta, verdura, legume, alimento de verdade, comida de verdade. O que seria o geralzão, assim, a orientação mais importante que tu acha? Primeiro a gente tem que ver o objetivo e a necessidade, porque muitas vezes o objetivo não é a necessidade, né? Então a gente tem que fazer uma anamnese muito boa, entender a necessidade, o objetivo e ir para cima disso. Então muitas vezes vamos pegar uma mãe nesse momento... 2 anos, já que estamos usando esse exemplo, né? Então, quando a gente fala de uma mãe de 2 anos, muitas vezes o aspecto social que a gente precisa. Muitas vezes ela quer ir lá pelo aspecto social. Então, a gente não pode cobrar performance de um movimento totalmente correto, cuidando, claro, as lesões, mas é o âmbito social. Agora, vamos pensar em outra pessoa onde realmente quer ir para dançar de verdade ou quer fazer um exercício. Então, vai muito dos objetivos e das necessidades. Ou a questão da massa muscular, né? Que é tão importante pensando em longevidade, em viver bem. Eu falo que atividade física, quando eu falo atividade física, eu englobo a dança, a gente não vende outra coisa a não ser tempo de vida. Porque conforme a nossa a nossa massa muscular, a gente vai ter mais tempo de vida. Então, e a gente faz a atividade física, a gente faz a dança, quando a gente vai para mais relacionado à saúde, a gente acaba tendo um estoque para caso necessário. Porque quando a gente acaba lesionando e a gente tem que ficar parado, a gente consome esse estoque. E se a gente não tem esse estoque? Né? Passei por algum tratamento, por uma internação, alguma coisa. Uma doença, né? Então, tem todos esses pontos a se levar. A serem levados, que interessante. E sabe outra coisa que eu observo, Cauê, enquanto você fala? Alta performance, por exemplo, para uma mãe de uma criança pequena, também é incluir a parte social no seu dia a dia. Porque muitas vezes é uma atividade muito isolada, né? Se eu estou ali no cuidado integral, eu fico muito isolado e isso vai me adoecer em outros âmbitos. Entende? Eu já vou me permitir, não me permitir, mas eu vou me conectar com angústias que talvez eu não teria se eu estivesse mais em contato com o social, cuidando realmente da minha saúde, entendendo, né, o quanto isso vai me trazer de longevidade e, em consequência, melhores momentos com meu filho, acompanhar o crescimento dessa criança. Sabe, Luísa, quando você pergunta, né, de cada área, acho que dentro da psicanálise, uma das principais coisas ali no momento da anamnese é a gente observar e já tentar compreender de que modo nós podemos eliminar ruídos. Muitas vezes essa pessoa ela chega com uma angústia tão grande porque são muitos ruídos.
Sabe os excessos? Excesso de autocobrança, de comparação, muitas atividades que não levam a nada, por exemplo, horas e horas e horas no feed. Nós sabemos que as telas, de forma geral, elas são estressoras. Então, Olha você pega, só. às vezes, pessoas que estão ali... Ou você, né, a média semanal tá, tipo, absurda de contato com aquela tela. E aí, ele não tem como, você vai se comparar, você vai imaginar que você deveria estar performando de uma outra forma. Então, é compreender o que é da pessoa, o que é do meio externo, o que são traumas, o que são dores, o que são crenças, o que é educação familiar, entende? E a partir disso, ir auxiliando a pessoa a compreender o que ela quer manter na vida dela, o que faz sentido, né? O que eu quero continuar daqui pra frente, entende? E aí, quando a gente fala de performance, né, de bem-estar, eu sempre busco conectar a pessoa com a satisfação. Muito mais do que o prazer ou a felicidade, né? Afinal de contas, quando nós falamos de prazer, ele é muito supérfluo. Prazer está numa alimentação não saudável. Eu preciso amadurecer e aprender a me sentir satisfeita pelo meu esforço e me alimentar corretamente. O prazer muitas vezes vai estar lá e ficar deitado, não fazer nada, né? Então eu começo a fazer atividade física, dói, incomoda, ai, não consigo, sinto vergonha. E aí eu começo a me educar emocionalmente, enfim, e a sentir prazer, a sentir, satisfação nesse meu esforço, nas minhas retomadas. E essa questão da sentir dor é uma coisa que a gente tem que mudar muitas vezes no educador físico. Porque não tem que sentir dor. Até quando eu quero que o aluno sinta dor? Hoje tem 5 a 6% de pessoas que fazem atividade física, que já estão dentro de uma academia ou fazendo... 5%? Exato. E 5% na região sul, tá? 3% Gente no do céu, Brasil. vamos pra atividade física aí, pessoal. 3% na questão do Brasil. E desses 5%, a gente sabe que muitos deles gostam de sentir dor, porque, treinei. Mas Tem e por essa que não ideia, fazer né? o treino sem dor para conseguir os 95% que estão faltando? Porque muitas vezes o problema dele chegar na academia é a dor. E por que não? Se mexer um pouquinho mais, já vai fazer uma grande diferença para quem nunca fez. Então, é essa a questão. E tem, mesmo que a pessoa seja sedentária, ela iniciar uma atividade física, é possível ela não sentir dor? Porque a prática que eu tenho, assim, dos pacientes... relato assim, Luiz, iniciei a atividade física, estou morrendo de dor. Não tem um que não fala essa frase. É uma questão muito adaptativa, né? Quando a gente fala em dor, muitas vezes a dor ela é tendínea e não muscular. Porque o músculo se adapta muito mais rápido do que a questão tendínea. Então, é tudo muito adaptativo. Em qual ponto que eu vou começar com essa pessoa? Essa pessoa realmente consegue aguentar esse nível de dor para conseguir? Não consegue? Vamos começar de uma forma adaptativa leve. Tudo é adaptação. Tudo é adaptação. Existe sim não sentir dor. E às vezes eu recebo no consultório assim, Luísa, mas eu não tenho tempo, eu tenho 20 minutos. Eu falo, vai nos 20 minutos. Perfeito. Eu faço em qualquer minuto conta. E aí muitas vezes a gente precisa dessa fase adaptativa um pouquinho mais longa, porque a gente fala em volume de treino. Então, a gente precisa dessa fase adaptativa mais longa, mas hoje os grandes resultados, quando a gente fala em ganho de massa muscular ou ganho de performance, a questão de emagrecimento, são em treinos rápidos. Hoje, um HIIT equivale, é muito mais eficaz na questão de emagrecimento do que 1 hora na esteira. Hoje, é um trabalho mais focado em um trabalho de musculação de 1h30, é comprovado que 40 minutos tu já faz. Depois tu sobrecarrega. Eu brinco que às vezes tá consumindo o músculo que iniciou lá no início da atividade física, no final de 1h30 de atividade física. É questão de vias metabólicas. Quando acaba a parte de açúcar que tu vai fazer o consumo, vem a parte proteica. Olha que interessante. E uma coisa que a gente trabalha muito também é esse entendimento, né? De onde vem a minha satisfação? Porque lembra que eu falei, né? Nós não vamos procurar o prazer e nem a felicidade, porque a felicidade, eu costumo dizer que ela é muito selvagem, ela é muito indomável. Ela pode vir em situações que a gente nem imagina, em situações que nós criamos uma expectativa imensa. Eu não me senti tão feliz assim. Então ela vem quando quer e vai quando quer. Agora a satisfação não. A satisfação, nós dizemos que ela é a alegria do adulto. Então, por exemplo, quando nós somos atividade física, muitas vezes, Cauê, nós estamos com pessoas no nível
tal de angústia que ela entende, obviamente, por todos os benefícios da saúde física, da atividade física, que quanto mais eu me exercito, ou se eu incluir o exercício na minha vida, eu começo a me sentir melhor, né? As endorfinas, todas as questões. Exato. E aí eu começo a me sentir melhor, eu começo já a ter uma motivação pra sair da cama. E então, aquela lente cinza que eu via ao mundo, já não é mais tão cinza. Então eu faço atividade física, claro, pra ficar linda, tá, mas pra ficar bem emocionalmente. A mesma legal. coisa, a Falou da alimentação. luz cinza. Hoje, dentro de algumas academias, inclusive a gente está adaptando ali, a gente tem uso de cores. Aham. Então, a gente faz o primeiro diagnóstico, dentro da prática a gente tem uma IA que vai ser um diagnóstico, e dependendo da atividade a gente vai realizar com a cromoterapia. Então, a luz da sala vai ser direcionada para o que o paciente Que precisa, legal. as Olha! atividades direcionadas. Legal. Que bacana. E isso vem de encontro com uma ideia que, se vocês me permitem, eu gostaria de colocar aqui, que enquanto Claro. vocês falavam, eu estava pensando. A satisfação, ela também tem uma conexão com rituais e rotinas. Como é que eu crio satisfação no meu dia a dia? Porque eu posso... eu estarei satisfeita quando me formar. Estarei satisfeita Os quando a minha pontos. casa ficar pronta. E depois? Não, a satisfação, ela deve ser criada no dia a dia. Isso tem a ver com os nossos rituais e rotinas. Eu posso tornar o ato de cozinhar uma refeição saudável um suplício. Nossa, eu fico muito estressada porque eu não consigo acertar as receitas. Tá, mas e se eu trouxer rituais que façam sentido? E se eu colocar aquela música que eu ouvia com a minha mãe quando eu era criança pra tocar? E se eu pegar as receitas da minha avó e tentar adaptar? Entende? Se eu criar o ritual, né, de vamos ter refeições em família, e aí como eu quero que a minha família esteja bem, é uma forma também de demonstrar afeto. Eu vou colocar esse afeto ali. Isso me satisfaz, ver que talvez eu não tive uma educação alimentar tão coerente, mas eu vou tentar trazer isso para os meus filhos, né? Sim. A mesma coisa quando a gente fala de atividade física. Muitas vezes eu recebo a seguinte queixa: mas eu não me sinto bem lá no ambiente, todo mundo lá é tão bonito, eu coloco a minha leg e eu sinto que aparece umas imperfeições, que a gente acha que são imperfeições físicas ali, mas... E onde nós podemos criar rituais e rotinas? E se você colocar a sua música, né? Por exemplo, a questão das cores que você traz é muito importante, porque quando eu começo a me conectar com aquele ambiente, ele passa a fazer parte do meu arcabouço emocional. Sim. Entende? Me conectar com aquela atividade. A questão de fazer amizade ali dentro, né? Então, quando eu começo a trazer rituais e rotinas para o meu dia a dia, a possibilidade de eu conseguir dar um segmento a longo prazo é muito maior do que eu só faço uma atividade esperando que um dia eu teria um resultado. O resultado vai ser consequência. E eu também falo no consultório, que é de encontro com o que você fala, Amanda, que quando a gente vai pensar em atividade física, eu preciso gostar no mínimo do ambiente. Então, como é importante ir e testar a academia e testar a atividade física que você vai fazer, por exemplo... Eu gostaria de um dia ir na natação e fazer natação. Mas ir fazer a natação me demanda um tempo maior, porque eu preciso ir na natação, me trocar, daí tomar banho depois, pra depois seguir meu dia, né? Então não fica prático. Eu não vou conseguir fazer isso a longo prazo. E eu entendendo isso, eu consigo pensar em outras alternativas. E quando eu penso em atividade física, ou sei lá, uma musculação, por exemplo... precisa estar na minha rotina, precisa ser fácil de eu entrar na academia. Ou seja, eu sempre brinco que tem que ser perto do trabalho ou perto de casa, né? Mas que esteja... Faz parte dos rituais e da rotina. Exato. E também que seja um ambiente que eu goste de estar. Luísa, mas eu não vou porque eu não gosto do professor. Bom, então... troque de professor, Exato. né? Ou não gosta da nutricionista, né? Brincadeira. Mas assim, não gosta da dieta. A dieta tá muito de desencontro à rotina que eu tenho. Não respeito os meus horários, não respeito as minhas preferências. Opa, temos que reavaliar. E a nutricionista, ela vai pensar justamente nisso, né? A gente tem existe uma falsa ideia de que a nutricionista vai dar uma coisa muito mirabolante. Vai colocar lá, sei lá, uns alimentos muito difíceis de encontrar, muito caros. Gente, nutrição não é isso, né? Nutrição é a gente facilitar a vida do paciente para que ele encontre satisfação em seguir algo que ele consiga colocar em prática. Porque se eu colocar uma coisa distante da rotina dele, né? Você passar, por exemplo, um exercício físico que não tem nada de benéfico para aquele cidadão, não faz sentido. Não te torna um profissional maior. E o que a gente vê hoje nas mídias é que algumas pessoas estão falando coisas sobre nutrição ou mesmo sobre essa coisa da alta performance que não faz sentido algum.
né? Que não faz sentido, por exemplo, eu tirar alimentos da minha alimentação que eu não tenho nenhuma restrição ou que eu gosto e simplesmente pôr esporte achando que eu vou ter um resultado. Então, assim, como a gente precisa ser cuidadoso e como isso nos toma tempo enquanto profissionais. Porque a gente precisa retomar essas coisas, essas crenças, né? Que às vezes chega pra nós através da mídia social, de um grupo de WhatsApp, que é aquela coisa da desinformação. E isso acontece muito na minha área, não sei na de vocês. É a questão da mídia. Voltamos à questão do mídia e agora voltando àquela parte que você falou que tem o feijão com arroz ali, dentro da atividade física é o básico. E a mídia traz o contrário do básico. Ela quer variar, ela quer trazer algo de novidade. Mas quando a gente fala em atividade física é isso. É você fazer um agachamento, é você fazer um exercício de costas, de peito e tá ótimo. A gente pensa em várias formas, a gente vê vídeos aí que chega a ser cômicos das pessoas de cabeça para baixo fazendo exercício, quanto o mais eficaz para o nosso corpo hoje é um agachamento. Né? Se a gente tem uma carga no braço, a gente vai trabalhar a perna, a gente vai trabalhar abdômen, a gente vai trabalhar os membros superiores, estabilização postural, a gente vai trabalhar assoalho pélvico, que é muito importante. E muitas vezes a gente isola, faz uma coisa totalmente mirabolante e o que mais funciona é o básico, que é a mesma coisa da parte da alimentação. Exato. Porque a gente não precisa fugir do feijão com arroz, né? Exato. E o que eu fiquei pensando também nessa parte da satisfação que você comentou e de estabelecer e implementar uma rotina. Do ponto de vista terapêutico, assim, né? Pra quem tá nos escutando aqui, né? Eu faço terapia, então pra mim me ajudou muito em estabelecer prioridades, em pensar numa rotina que seja compatível com os meus objetivos de vida. Mas quando que eu preciso buscar ajuda pra entender isso? Eu preciso ter um problema pra buscar? Não necessariamente. Quando eu sinto que o meu funcionamento de vida não tá coerente com aquilo que eu acredito, sabe aquele desconforto de o que eu penso e o que eu falo não tá coerente com quem eu sou nesse momento? Esse desajuste, né? A angústia, ela deveria ser o principal precursor da terapia. Sempre que eu tenho uma angústia em alguma área da minha vida, por exemplo, relacional, nós vivemos um momento geracional de muita dificuldade dentro dos relacionamentos, né? Então, tem muitas pessoas que têm uma crença de que não, relacionamento não é pra mim. Mas isso é genuíno e isso se torna uma angústia imensa. Entende? Então, isso precisa ser observado de uma forma mais individualizada, né? Eu acredito que a terapia, o que ela pode contribuir em N áreas, mas assim, de principal e de imediato e logo de arrancada é a individualização. Quando nós olhamos para as mídias, por exemplo, ali nós temos uma série de questões. Tem as questões comerciais, tem a questão de afirmação, né? Eu quero me afirmar, então, justamente por algumas inseguranças que eu tenho, porque realmente eu alcancei resultados extraordinários e isso vai me trazer lucro e eu quero reafirmar. Tem uma série de questões ali. Mas não vai funcionar, assim como nas áreas de vocês também, eu pegar uma receita pronta e aplicar para todo mundo. Com certeza. Milagre da manhã é maravilhoso, mas não vai funcionar para todo mundo. Nós temos ciclo circadiano, ciclo ultradiano, nós temos vários ciclos e que são individualizados. Como que eu quero viver a minha vida com a receita do outro, Luísa, se eu nem me conheço? Entende? Nós temos, por exemplo, o Enneagrama nos ensina isso. Nós temos uma série de perfis psicológicos, né? Então, ele traz de uma forma mais didática a observação disso. Eu nem sei quais são meus vícios emocionais, quais são minhas feridas. Eu nem sei qual é meu nível saudável ou não saudável de funcionamento. Entende? Eu não sei o que me traz satisfação. Isso é muito individualizado. Talvez eu fico ali correndo... Isso aconteceu comigo, né? Eu passei por uma migração de carreira. Talvez eu fico ali correndo atrás de uma receita de sucesso pronta. Alcanço, chego lá... E não era bem assim. E aí eu vou ter que refazer esse caminho, ter a coragem de olhar, porque talvez é doloroso eu não ter o resultado. É frustrante. É doloroso eu não ter o resultado? Muito. Mas sabe o que é mais doloroso? Eu ter o resultado que os outros querem que eu tenha, mas não era exatamente o que eu queria. Essa é uma dor imensa. E silenciosa, muitas vezes, né? Porque é aquela coisa que você continua para manter um determinado suporte, né? Vamos tentar trazer um exemplo. Nós recebemos muitas queixas hoje, por isso que eu falo que a gente tem uma questão geracional muito forte. Mas muitas queixas de, Amanda, eu tenho o chamado sucesso, né? Profissional, tô bem e tal.
mas dentro do meu relacionamento, eu não consigo acessar o relacionamento. Eu tô ali nos meus 30, 40 anos, quero formar uma família, mas a ideia de ter filhos parece estar cada vez mais longe. E aí, como é que eu faço? E talvez eu tente, me corrija se eu estiver errada, tá? Relacionar isso na área de vocês assim, ó. Eu me alimento super certinho, tenho o físico que se considera o adequado, idolatrado, mas eu adoraria saber fazer os bolos de chocolate da minha avó. E aí, como é que eu coloco isso na minha rotina de uma forma saudável? Isso me traria satisfação, entende? Mas é em função de algo que me é imposto por mim mesmo e das pressões externas, eu deixo de ter essa satisfação, que é essa alegria do dia a dia. Sim. E o que tem a ver a satisfação? A satisfação não é eu estar buscando sempre aquilo que eu ainda não tenho, mas eu aprender a encontrar alegria naquilo que eu já sou. Eu já sou algo, né? Por exemplo, eu já sou uma pessoa, né, sei lá, mãe, a gente tá falando das mães. Eu já sou uma pessoa que estou responsável por uma vida. Agora eu preciso melhorar. Entende? Eu não preciso ser aquela mãe incrível, com um corpo maravilhoso, para ser a mãe top incrível que a gente vê nas redes sociais. Que tem que ser assim. Mal sai da maternidade, já tô com aquela barriguinha maravilhosa. Não! Quem eu já sou? E isso me dá forças para conseguir caminhar adiante. Né? A mesma coisa, penso na atividade física. Me ajuda, gente. Eu tô tentando fazer uma a questão da atividade física. Talvez... me dizem que eu preciso fazer musculação, isso e aquilo. Mas, poxa, ir lá e dançar me traz tanta satisfação. Mas vai demorar a ter o resultado que colocam lá na mídia que eu tenho que ter. Mas me traz tanta satisfação. Eu sou tão feliz fazendo isso. Então, por que não? Claro. Por que eu tenho que ser o que me dizem que eu tenho que ser, ao invés de me conhecer e ter a autorresponsabilidade e coragem de viver uma vida que me satisfaça? Né? Tô quase aplaudindo aqui. Capaz, vocês que são maravilhosos. Eu tenho uma aluna, eu falo que assim, ela encontrou agora na vida o que ela quer e ela faz assim. Ela tem 3 educadores físicos trabalhando com ela. Nossa. Um na academia, um no pádel e eu com a dança. Ela foi pra academia em questão de saúde, ela foi pro pádel para conseguir liberar a questão de estresse e ainda foi pra dança para liberar o estresse. Olha Então, só. assim, atividade física ela tem pro corpo e ela tem outras 2 atividades pra mente. E comigo ela trabalha, vai achar bem legal, interessante, a questão dela não estar sob controle de tudo. Porque dentro da dança de salão ela precisa ser conduzida e não conduzir. Olha só que grande isso, achei bonito. Gente, eu queria encerrar esse momento e acho que a gente finaliza esse episódio de hoje entendendo que alta performance é autoconhecimento, é entender as minhas prioridades de vida, é entender onde eu quero estar e chegar, é priorizar sim a atividade física, mas entender que nem todas são para mim, e é pensar numa alimentação individualizada sem colocar muito empecilho em relação a isso, né? E que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas e que esse episódio tenha ajudado você aí de casa numa busca por uma alta performance, mas de uma individualidade, que eu acho que é o que mais importa aqui. Nós somos seres muito diferentes, com trabalhos totalmente diferentes, com rotinas diferentes, com uma alimentação de vida diferentes também. Geração diferente também. Então, assim, são tantas diferenças que se eu pegar uma mesma receita, uma mesma orientação, uma mesma atividade física, uma mesma rotina para uma pessoa, não vai servir e não é para servir. Então não é para ser frustrante, é para ser óbvio, né? Então muito obrigada a você que ficou até agora conosco. Compartilhe esse episódio, siga-nos nas redes sociais JCI Chapecó e JuniorCast. Vou deixar um pouquinho aberto para vocês divulgarem o contato de vocês. O meu é nutricionista.luiza no Instagram. E a gente fica por aqui. Amanda, qual que é o teu contato? Vocês podem me encontrar lá na clínica, @Despertar Clínica Integrativa. Estaremos muito felizes em recebê-los, não só para a terapia, mas também para os cursos que nós temos lá, palestras, enfim, nos encontrem. Vocês podem me procurar, então, como @Cauê_Natan. Pode me procurar tanto para atividade física dentro da academia, quanto atividades direcionadas à dança. Arrasaram, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você. E até a próxima. Tchau! Tchau.